Boa noite a todos, paz seja convosco. Mais uma vez nós estamos aqui no dia do Senhor, no domingo, para falar da sua palavra. Nós não podemos realizar os nossos cultos presenciais, todos sabemos, né, em função de aglomeração, de agrupamento de pessoas, mas a Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Araras não tem deixado os membros, os fiéis, sem o alimento. Nós temos todas as noites, 3 vezes por semana, nós temos os cultos online, os cultos oficiais, porém todas as noites a Rádio Gospel exibe uma live e tem um pregador da palavra sempre falando a respeito de Jesus, do seu amor, enfim, a respeito da palavra de Deus. E nós tivemos um domingo muito gostoso em família. A família Brocanelli pôde mais uma vez desfrutar de um domingo abençoado. Nós estivemos juntos, estamos todos bem, graças a Deus. E nessa noite foi-me feito o convite, foi-me dada a incumbência para falar com vocês a respeito da mensagem de hoje. Então eu quero convidá-los e eu quero fazer assim uma sugestão para quem nos acompanha. Às vezes, como nós estamos aí, algumas pessoas, né, meio sem rotina, meio fora de hora, se você puder, mande um recadinho na sua família, no grupo do WhatsApp da sua família, informe que o culto começou. E para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra, nós falaremos hoje exclusivamente baseados no que diz as Escrituras. Baseado será uma palavra de ensino. Nos domingos aqui na nossa igreja, por tradição, uma noite de ensinamento. É uma noite dedicada ao ensino da palavra de Deus. Então eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro dos Provérbios. Provérbios capítulo 8. Nós faremos a leitura de alguns versos, de alguns versículos. Portanto, vamos ler capítulo 8 de Provérbios, a começar do versículo 12. Diz assim: Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Vamos ficar por aqui. O tema que nós vamos falar na noite de hoje é um tema que muitas pessoas não gostam. Nós falaremos o que a Bíblia, o que as Escrituras Sagradas nos ensinam a respeito da política, do governo civil. E nós sabemos que algumas pessoas cristãs, algumas pessoas da igreja torcem o nariz. Fala não. Eu não quero ouvir. Porém, nós não podemos omitir nenhuma parte, nenhum ensinamento que a Bíblia contém. E a Bíblia nos ensina a respeito do governo civil, a respeito das autoridades e a respeito de política. E neste ano é um ano muito importante para a nação brasileira. É o ano em que, em novembro, como todos nós sabemos, já foi chancelado, já foi decidido no Congresso Nacional, nós teremos eleições municipais e nós faremos algumas declarações a respeito do tema e ensinamento, o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Então, nós vemos aqui, queridos, diz assim, olha, esse capítulo fala sobre a excelência da sabedoria. E diz que por meio de mim os reis governam. Por meio de mim quem? Da sabedoria.
Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes. E a Bíblia, aqui esse capítulo é uma personificação da sabedoria. Nós sabemos que Provérbios, né, é um livro poético e é uma personificação da sabedoria. E Jesus é identificado como a sabedoria de Deus. Portanto, se diz assim: por meio da sabedoria os reis governam e os príncipes decretam justiça. Se é por meio da sabedoria, é por meio de Jesus. Não é mesmo? Se Jesus é identificado como a sabedoria de Deus igual a Cristo. E onde nós encontramos que Jesus é a sabedoria de Deus? Aqui também. Eu gostaria de convidá-los todos a acompanhar a leitura comigo, mas se porventura não tem, apenas ouçam. Ou se estão com a Bíblia e quiserem anotar, né? Todos vocês sabem que as mensagens ficam disponibilizadas depois, né? Tanto no Facebook como no Instagram e também no YouTube. Então você pode ouvir novamente essa mensagem se você perdeu. Nós temos aqui um conteúdo muito grande e eu vou me esforçar. Claro que nós não encerraremos o assunto, nós não esgotaremos o assunto, porque a Bíblia é farta a respeito desses ensinamentos, né? Nós encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento ensinamento a respeito de política, o que Deus diz a respeito de política. Então nós vamos abrir a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 24. Diz assim, verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é identificada como a sabedoria de Deus. Então, nós vemos que a sabedoria, ela nos mostra como o mundo funciona e como a sabedoria dá testemunho da grandeza de Deus. Muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, infelizmente, não compreendem o que diz as escrituras. E as pessoas acham assim, não acho certo falar sobre política nas igrejas, acho errado. E se o pastor for falar sobre política, eu já aviso que eu não vou. Ou então, se começar a falar sobre política, levanto e vou embora. Algumas pessoas têm esse problema. Por quê? Porque não compreendem. E hoje nós compreenderemos os ensinamentos, nós compreenderemos a questão política, o que Deus nos ensina e o que Deus quer de nós. Não é do interesse de Deus, porventura, que sejamos abençoados em tudo. Não é do interesse de Deus, através da sua palavra, existem instruções para todas as áreas da nossa vida, todas, inclusive como viver em sociedade. A Bíblia nos ensina como viver com os nossos familiares, a Bíblia fala sobre amizade, enfim, a Bíblia é um manual para nós, cristãos. Em nenhuma parte da Bíblia, nenhum trecho, nós não temos autorização para ocultar, para omitir nenhum ensinamento que a Bíblia nos traz. Então, Deus quer que nós vivamos bem em família e em sociedade. E nós sabemos que essa questão da política foi um assunto tratado há bastante tempo, não é algo recente, não é algo dos nossos dias. A Reforma Protestante, o exponencial da Reforma Protestante foi Martim Lutero.
Martinho Lutero foi um monge alemão e ele escreveu uma obra muito importante a respeito da política. Calvino também. Quase todos os reformadores se dedicaram ao tema, que é claro, nós não exporemos aqui, nós não dispomos de tempo suficiente para isso. Todos os reformadores se dedicaram ao tema, porque a reforma protestante não se dedicou exclusivamente a tratar das escrituras sagradas, a demonstrar o que as escrituras sagradas dizem, pretendem. Como na época o mundo estava em apostasia, a palavra de Deus foi afastada, a palavra de Deus foi escondida. E Martinho Lutero propôs na verdade, ele é o exponente, né, da reforma protestante, mas nós sabemos que não começou exatamente com ele. E a reforma protestante, além disso, ela pretendeu a cisão, ou a divisão entre igreja e Estado, que na época, naquele século, naquele momento social, estavam unidas. Igreja e Estado se confundiam. Eram praticamente uma coisa só. Então, Martinho Lutero veio com a reforma para mostrar a separação. Com base em quê? Martinho Lutero fez isso com base nos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus mostrou que deveria haver separação entre igreja e Estado. E está tudo contido nas Escrituras. Portanto, a reforma trouxe uma redescoberta do Evangelho e também escancarou as portas, escancarou as janelas. A igreja não pode se misturar com o Estado. Igreja e Estado, seus interesses não podem estar confundidos. Claro que igreja, religião e o Estado têm propósitos em comum. Isso é óbvio. Mas uma não pode se miscuir na outra. Uma não pode interferir na outra. As duas estão separadas. Isso Jesus nos ensinou. No tempo de Jesus, quando Jesus esteve aqui, nós sabemos que quando Maria esperava Jesus, por que Jesus nasceu em Nazaré? Eles eram de Belém. O casal estava em Belém. Foram levados a Nazaré por causa do censo. Então, no momento de Jesus nasceu porque o casal cumpria uma obrigação civil, né? José precisava ir para a cidade para ser contado, para ser computado no censo que era feito. E ao longo do ministério de Jesus, nós vemos o seguinte: Jesus nunca negou as autoridades. Algumas pessoas assim bem desinformadas, eu tenho até um amigo cristão que disse o seguinte para mim, uma pessoa muito querida, mas não conseguia, né, compreender. Isso já faz muitos anos. Eu entendo, ele me disse, que depois que Jesus veio, Deus não se interessa mais pelo governo, ele entregou a sorte dos homens. Mas como é que é isso? A Bíblia não nos ensina assim. Jesus não nos ensinou assim. Então, nós até entendemos, diante da situação que nós vivemos, diante do caos que nós vemos, que nós observamos, em algumas situações, essa questão dessa revolta das pessoas de não querer ouvir falar de política, de achar isso repugnante e não se interessar de forma alguma sobre esse assunto. Mas Deus se interessa e ensina que nós devemos nos interessar. Então nós vamos analisar assim algumas questões em relação a Jesus. Jesus, quando esteve aqui, não excluiu o poder político, certo?
Ele reconhecia e ele se submetia ao poder político. Quando Jesus disse assim, Jesus foi instado, né? Eles procuravam instigar Jesus para ver se Jesus se confundia em suas palavras. Os fariseus e os herodianos o procuraram e disseram o seguinte: se ele achava que deveriam ser pagos impostos, os tributos a César. E o que é que Jesus disse? Sim, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E Jesus disse muitas coisas nesta frase tão pequenina. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César. Ele disse que nós deveríamos fidelidade ao governo. Essa foi a instrução de Jesus. Mas que nós deveríamos dar a César o que era dele e a Deus o que é de Deus, a glória a Deus. Nesta frase, Jesus deixou clara a separação entre igreja e Estado. Jesus claramente trouxe essa mensagem. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Pague o tributo a César. Deem a Deus o que é dele. Jesus nunca, vamos analisar primeiramente assim alguns aspectos, poucos, porque nós, como eu disse, nós temos aqui um tempo bem limitado. Jesus nunca fez distinção. Aliás, Jesus fez a distinção entre o que era o governo e o que era a igreja. Jesus nunca fez oposição. Se nós estudarmos os evangelhos, se nós nos dedicarmos aos 4 evangelhos que trazem a trajetória de Jesus, nós percebemos que Jesus nunca fez oposição ao governo, que na época era o governo romano, que dominava o lugar onde Jesus estava. Israel estava sob domínio romano, de César, e um representante, um procurador que era Pôncio Pilatos. Jesus fez distinção, nunca fez oposição. Jesus também nunca foi inimigo de poder político. Nenhuma passagem nós vamos perceber inimizade de Jesus com o poder político. Os fariseus, por exemplo, eram um grupo que, embora vociferassem, queriam mostrar tanta grandeza, não foi um grupo majoritário. Os fariseus eram compostos de grupos minoritários, porém os fariseus, eles tinham um aspecto mais religioso. Existia um grupo, outros grupos políticos, os herodianos, por exemplo, que eram os fiéis, juravam fidelidade a Herodes, os zelotes também, que era um grupo mais radical, e Jesus nunca mostrou oposição aos grupos, sempre os recebia, sempre os ouvia, nunca os deixou sem resposta. Jesus também, nós vemos nas Escrituras, Jesus nunca quebrou relação de autoridade. Jesus respeitava a autoridade, Jesus nunca fez essa quebra de relação com as autoridades. Quando Jesus foi levado encontrou-se com Pôncio Pilatos, quando Jesus encontrou-se com Pôncio Pilatos, ele não negou a autoridade. Ao contrário, naquele momento, ele reconheceu que Jesus Cristo, que Pôncio Pilatos era autoridade sobre Jesus naquele momento. Então, Jesus reconheceu a autoridade de Pôncio Pilatos. Como nós sabemos isso? Jesus disse o seguinte para Pôncio Pilatos: não terias autoridade sobre mim se não tivesse sido te dada do alto. Só voltando aqui, né? Eu falei que Jesus, quando nasceu, Jesus de Nazaré, né? Foi criado em Nazaré. Porém, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Os pais estavam em Belém da Judéia. Eu penso que eu posso ter feito alguma confusão
aqui, né, em relação ao nascimento, né, em relação ao cumprimento do pai, do pai por adoção de José, né, José cumpria um dever civil. Então, voltando, Jesus nunca quebrou relação de autoridade. Jesus, naquele momento, reconheceu que para o seu julgamento, Pilatos era autoridade sobre ele. Claro que Jesus sabia, né? Jesus conhecia o plano de Deus, o Filho de Deus, porém ele se submeteu à autoridade de Pilatos, que o mandou para a crucificação. Jesus também, nós sabemos que se relacionava com políticos. Jesus nunca fugiu dos políticos. Jesus nunca disse assim, não, políticos, não quero saber dos políticos. Nenhum, nada disso. Um dos 12, Simão, o Zelote. Zelote, como eu disse, era um grupo político da época. Era um grupo político mais radical. E dentre os 12 estava Simão, o Zelote. Claro que ele deixou, né, o ativismo político para seguir a Jesus. Mas por que ele precisava deixar o ativismo político para seguir Jesus? Não. Os pescadores deixaram, todos os 12 deixaram seus ofícios, o publicano deixou. Os 12 deixaram suas atividades para seguir a Jesus. Porém, Simão sempre foi identificado e teve o apoio, teve o respaldo, né, do grupo, né, dos zelotes. Tanto que ele sempre foi, ele nunca perdeu essa designação de o zelote. Jesus se relacionava em secreto com 2 de seus discípulos políticos. Além dos 12, a Bíblia nos apresenta 2 políticos que eram discípulos de Jesus: José de Arimateia e Nicodemos. Nicodemos é conhecido como príncipe dos juízes. Príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus, Nicodemos. E José de Arimateia, tem uma versão da Bíblia que uma das traduções que diz que José de Arimateia era senador. Porém, nós temos uma discussão se ele foi senador, enfim, mas ele era integrante do Sinédrio. O Sinédrio era um órgão julgador, um tribunal dos judeus. E esses 2, interessados em Jesus, interessados em saber se realmente ele era o Messias, conversavam com Jesus. A Bíblia diz que se encontravam à noite e Jesus os discipulava. E eles tinham um receio, eles tinham um pouco de dúvida se Jesus era realmente o Messias ou não. Então, Jesus também se relacionava com os 2. E esses 2 têm uma situação assim bem importante, bem relevante para nós analisarmos, porque foram exatamente esses 2, Nicodemos e José de Arimateia, que também era um rico comerciante, muito próspero, que enterraram o corpo de Jesus. Foi através de José de Arimateia, que era um homem muito respeitado em Jerusalém. Chegou até Pilatos e requereu o corpo de Jesus, para que Jesus fosse enterrado num túmulo seu. Porque a intenção dos fariseus, a intenção dos que acusaram, é que ele fosse entregue, jogado, o corpo dele fosse jogado numa vala. E aí nós vemos, essa é até muito emocionante, nós vemos aí toda a importância, todo o cuidado com o corpo de Jesus. Que José de Arimateia e Nicodemos, a Bíblia relata que eles embrulharam o corpo com todo cuidado e o sepultaram. E José de Arimateia o sepultou, como eu disse, num túmulo dele, num túmulo da família dele. Vamos pensar, analisar. Maria, a genitora, a mãe de Jesus. Maria chegaria até Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos a receberia? Maria era uma mulher do povo. Para pedir, para requerer o corpo
do seu filho para enterrar? Pedro, Tiago, João, os pescadores teriam acesso a Pilatos para requerer o corpo? Não. Precisou de pessoas nobres, de políticos, para que requeressem, e Pilatos prontamente, a Bíblia, claro que não entra em detalhes exatamente qual era a relação de Pilatos com José de Arimateia, porém José de Arimateia não era um estranho para Pilatos, e Pilatos prontamente atendeu ao pedido de José de Arimateia e entregou o corpo de Jesus. E nós vemos em toda a Bíblia apresenta homens que foram usados por Deus para abençoar o povo. José do Egito foi usado para que o povo não passasse fome. José foi nomeado governador do Egito. José foi um homem de Deus. Daniel, quem foi Daniel na Babilônia? Daniel aconselhava o rei. Daniel aconselhava Nabucodonosor. Nabucodonosor remetia as suas dúvidas e deixava que Daniel o ajudasse. A Bíblia é farta em exemplos de reis usados por Deus. Davi, Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Ezequias, a Bíblia diz que o rei Ezequias foi um dos melhores reis que já existiu em Judá. E tantos outros. E temos um exemplo, por exemplo, no tempo de Jesus, João Batista. João Batista não foi político. João Batista foi o predecessor de Jesus. Foi quem deu abertura, quem abriu os caminhos para o ministério de Jesus. João Batista, aquele que batizou Jesus. João Batista, aquele por quem Jesus passou para ser batizado. A pessoa precisa passar por alguém. E naquele momento, João Batista era autoridade para batizar Jesus. João Batista não foi político, nunca foi. João Batista, como eu disse, abriu os caminhos para Jesus. É conhecido como a voz que clama no deserto. João Batista, em oportunidade, repreendeu Herodes. Olha que ousadia! Ele não era político. Repreendeu Herodes a respeito dos seus malfeitos, a respeito de suas maldades, a respeito de Herodias, que era irmã de seu irmão. Então nós vemos em toda a Bíblia homens usados por Deus para abençoar o povo, para ajudar a governar, para ajudar a nos fazer bem. Porém, Satanás quer nos levar a crer que todo o governo civil está no seu controle, está nas suas mãos. Mas isso não é bíblico. Satanás quer influenciar as pessoas que ele está no controle, mas ele não está no controle. E tem pessoas que falam assim, não, ele está no controlezinho, a Bíblia diz que ele está no controle. Na passagem nós vamos analisar quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo a jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus foi tentado por Satanás em 3 ocasiões. Em uma das ocasiões, Satanás disse o seguinte, que era para Jesus, vou falar claro, né? Com as minhas palavras, nós não temos tempo, queridos, de ler todas as passagens. Satanás disse o seguinte, que era para Jesus render glórias a ele. Levou Jesus para um lugar bem alto. E disse o seguinte, está vendo? Todos esses governos, todas as nações estão sob o meu domínio. Se você me louvar, se você me prestar cultos, eu entrego tudo para você, é tudo meu.
Mas Satanás disse isso. E eu já ouvi pregador falando que isso daí é verdade. Não é verdade. Satanás mentiu. Satanás mentiu quando disse isso. É especialidade de Satanás mentir. Vamos ver aqui, ó, o que diz assim João, no Evangelho de João. Nós sabemos que Satanás aqui pretendia seduzir Jesus, pretendia derrubar Jesus. Então ele usou de todo ardil, de toda a estratégia para que Jesus caísse na tentação. E mentiu quando disse que todos os governos, todas as nações estavam na mão dele. E que também entregaria tudo a Jesus. Evangelho de João 8, versículo 44 diz assim: Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porventura, poderíamos nós acreditar que o diabo, Satanás, estava tentando Jesus, que ele estava sendo honesto com Jesus, dizendo que todo o controle de governo, de nações estão na mão dele? Jesus não caiu na cilada. E Jesus não ficou aqui na briga. Jesus só respondeu que só renderia glórias a Deus, porque para Jesus naquele momento interessava resistir à tentação, como ele fez nas outras situações. A Jesus importava resistir à tentação. Jesus não caiu. Não caia você também. Porque o diabo trabalha nas nossas mentes para que nós acreditemos que está tudo nas mãos dele, e não está. O Satanás não é um ser burro. Não. Deus criou um ser angelical, inteligente, poderoso, que se rebelou. Quando ele se rebelou contra Deus, ele não perdeu a inteligência, ele não perdeu a sagacidade, e Deus não tirou isso dele. Deus permite para nos ensinar. Portanto, nós não podemos acreditar que o governo está nas mãos de Satanás, porque a Bíblia diz o contrário. Jesus diz o contrário. Vamos analisar o que Jesus falou a respeito do governo civil? Vamos abrir as nossas Bíblias agora? É a aulinha de Bíblia hoje. Efésios. A carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Capítulo 1 de Efésios, versículo 20, diz assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Portanto, depois da ressurreição, da morte na cruz e da ressurreição,
Jesus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Debaixo. Não é crível, não é crível um cristão dizer que Satanás domina o mundo. A Bíblia diz que quem está acima de tudo e de todos é Deus. E com a ressurreição, Jesus é o cabeça de todo o poder, de toda a autoridade. Nós sabemos que Satanás exerce influência nas pessoas. É claro, e alguns cedem, mas ele não está no domínio. É diferente. É diferente. E o maior interessado em que nós acreditemos que ele está no domínio, claro que é ele. Por quê? As pessoas pensam assim, está tudo entregue a Satanás, deixa Jesus voltar. Que está tudo entregue a Satanás. Mas Satanás não está, nem nunca estará acima de Deus. Jesus, numa passagem, alguns cristãos também se confundem, porque Jesus disse que Satanás é o príncipe desse mundo. Mas ele disse assim, Jesus é o príncipe desse mundo, mas que nada tenho nele. Jesus não tem nada com o príncipe desse mundo. Nós também não podemos ter. Nós somos seguidores. Nós temos como um príncipe da paz. O príncipe desse mundo não. Nós temos como príncipe da paz. Jesus deixou tudo muito claro. Jesus deixou tudo muito transparente. Nós somos imitadores de Jesus. Satanás tenta de todas as formas influenciar, trazer, colocar esse pensamento na nossa mente para que nós vivamos uma sociedade destruída, nós vivamos numa sociedade fracassada. Jesus também afirmou em Mateus: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade está nas mãos de Deus. Nós sabemos que ninguém é autoridade se não for com a permissão de Deus. Então, mas por que algumas pessoas têm dificuldade de entender isso e pretendem alguns se excluírem, se auto-excluírem dessa esfera? Nós não podemos nos excluir dessa esfera da sociedade. Porque tudo que nós fazemos tem que ser feito para glorificar ao nosso Pai que está no céu. Quando nós agimos corretamente, dentro das normas, dentro da legislação, dentro das que determinam as autoridades, nós glorificamos ao nosso Pai que está no céu. E quanto progresso nós podemos assistir ao longo da história que beneficiaram eras, sociedades influenciadas pelo poder de Deus. A escravidão. Eu não tenho a menor dúvida que era do desejo de Deus. A escravidão acabou, graças a Deus. Claro que, por exemplo, aqui no Brasil ainda existe previsto, colocar crime de situação análoga de escravo, mas a escravidão oficializada como era anteriormente não existe mais, graças a Deus. A proteção da criança, do adolescente, a proteção do idoso. E aí, algumas pessoas pensam assim: vem o povo, esse povo cristão, esse povo evangélico que quer mandar. Aqui em Araras eu acho o máximo. Porque nosso pastor, que é o meu pai, está aqui há 48 anos. Eu tenho 44 anos de vida. E eu ouço desde criança: esse Brocanelli quer mandar na cidade. Eu acho interessante, ele quer mandar na cidade, ele nunca tentou mandar na cidade.
Ele nunca sequer foi filiado a partido político e certamente nunca o fará. Mas vocês querem saber o que eu penso sobre isso? Ele quer mandar na cidade? Não é que ele quer mandar. Ele manda. Sim, ele manda. Eu mando. Você manda. Agora um parênteses aqui. A nossa Constituição diz assim, no parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição: todo poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes ou diretamente, através do voto. Então, nós temos o direito de votar. Ter o direito de votar significa que você tem uma parcela de poder para governar. Não é isso? Você não vota. Você vai lá, vota quietinho na cabine de votação, na urna, secretamente, porque é assim que a lei nos ensina. O voto é secreto. Vai quietinho, não quebra o sigilo da urna, naquele momento. Aí você terminou de votar, fica quietinho, encolhidinho, não pode falar mais nada. Ah, que democracia é essa? Não, a democracia é para todo mundo. A democracia é para quem é católico romano, a democracia é para quem é evangélico, a democracia é para quem é espírita, a democracia é para quem é ateu, porque graças a Deus nós vivemos num estado laico ou leigo. Nós não temos religião oficial, graças a Deus, e nem é a nossa intenção. Porque esse é um passado terrível que o Brasil já viveu, né? Uma situação capitaneada pelo catolicismo romano, que quis impor a sua religião no nosso país, inclusive desconsiderando a cultura indígena, porque eles queriam catequizar os índios. Isso é repugnável, repugnante. De acordo com o que diz as Escrituras, a fé não se impõe, a fé é espontânea, a fé genuína é voluntária. Impor a sua fé, impor a sua crença, contraria totalmente o que diz a palavra, contraria totalmente o que Jesus fez aqui na terra. Fé não se impõe, religião não se impõe. Se perdeu a voluntariedade, não é fé. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus disse o seguinte: quem quiser vir após mim, quiser, você tem que querer. Por isso que religião e política não dão certo. Então, assim, o Brocanelli manda aqui em Araras? Manda. Eu também mando. Aqui está a minha mãe, a pastora Santina, também manda. Meu irmão Abner manda. Quem está me ouvindo? Todo mundo manda um pouquinho. Você tem o direito. Você elegeu os seus representantes, aqueles que falam por você. Você expor a sua opinião, o seu pensamento, o seu ponto de vista não significa que as pessoas têm que te aceitar, que as pessoas têm que aceitar seu ponto de vista. Significa que você tem o direito de expor. E infelizmente, algumas pessoas aqui no Brasil querem mitigar esse direito. Não. Nós temos esse direito e continuaremos tendo. Aqui em Araras, então, nem se fale. Parece-me que aqui em Araras o evangélico não tem direito de ter capacidade técnica e intelectual. Só quem não é evangélico tem. Quem é evangélico aqui na mentalidade de alguns não pode, porque assim, não tem capacidade técnica, só foi nomeado porque quer agradar ao pastor. Porque o pastor mandou. O pastor não manda na prefeitura, viu? Temos a nossa parcela de participação com o nosso voto, com as nossas ideias e continuaremos fazendo. Porém, o prefeito é livre, os vereadores são livres. Não existe voto de cabresto na nossa igreja. Para com essa conversa fiada, com essa conversa rasteira, nojenta.
de que aqui as pessoas, os membros da nossa igreja não têm liberdade. Tem liberdade sim. As pessoas são livres. Elas votam em quem elas querem. E agora surgiu uma novidade aqui em Araras. Se estivéssemos num culto na catedral, eu me alegraria bastante com a resposta, né, das pessoas. Foi contratada uma pesquisa e as pessoas estão recebendo ligação de telefone para falar a respeito da sua intenção de voto. E olha que interessante, nessa pesquisa diz assim: você votaria em alguém que fosse indicado pelo pastor Brocanelli? Oi? Sim, é isso mesmo. A pergunta é essa. Uma das perguntas da pesquisa é essa. Você votaria? Porque, como assim? Uma pessoa da igreja perguntou. Não, porque ele vai apoiar um candidato. Ele vai? Eu não estou sabendo. Eu sou filha dele, eu não estou sabendo. Quer saber a verdade? Nem ele está sabendo. Nunca deu apoio a nenhum candidato. Ele vota como todos. Ele tem direito de declarar o voto dele se ele quiser. Porque no momento que ele está falando disso, ele é cidadão Durvalino Brocanelli. Entendam. Abuso de poder religioso. Não se preocupem, viu? Eu sei exatamente o que é isso. Nós somos os mais interessados em que isso jamais aconteça dentro da nossa igreja. Nunca aconteceu, não vai acontecer. Não vai acontecer. Abuso de poder religioso. Agora, a pessoa não pode se expressar, não pode se manifestar? Pode sim. Então, e nós sabemos também, nós somos maioria no Brasil, os cristãos. Quando eu digo cristãos, eu não digo só os evangélicos, cristãos que acreditam em Cristo, que conhecem a palavra de Deus. Se nós não nos pronunciarmos a respeito dessas questões éticas e morais, quem fará? Que coisa estranha. É a minoria querendo se passar por maioria? A maioria do Brasil é cristã, queiram ou não. A maioria é cristã. E nós temos o direito, nós continuaremos nos pronunciando. E a Bíblia deve ser pregada na sua integralidade. Falar de toda a palavra é uma questão de fidelidade com Deus. Nenhum pastor deve se omitir. Eu tenho medo de pregar sobre isso daí porque as pessoas não gostam. Será cobrado. Nós temos que ser fiéis a Deus em tudo, inclusive na transmissão de toda a palavra, de toda a vontade de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo declarou o seguinte, que ele não seria culpado do sangue de ninguém, porque ele falou sobre todo o propósito de Deus. Todo o propósito de Deus. Todo. Queridos, se o objetivo da igreja fosse simplesmente pregar o evangelho, o perdão e o arrependimento dos pecados, eu penso que depois que nós aceitássemos a Jesus e reconhecêssemos como nosso único e suficiente Salvador, ele nos recolheria para o céu. Pronto. O evangelho é só isso. O evangelho não é só isso. O evangelho é muito mais. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não fomos chamados para ser sal e luz? Sejamos sal e luz. Vamos fazer a nossa parte. Apóstolo Paulo e Pedro, os dois falaram a respeito de autoridade e disseram que a autoridade é serva de Deus para o nosso bem. É para o nosso bem. Portanto, nós temos um dever como cristãos de orar a Deus, de pedir a Deus pela nossa nação, de contribuir com as nossas ideias, de contribuir com os nossos princípios para uma sociedade melhor. Amor ao próximo também é isso. Amor ao próximo é quando você se empenha também para o bem para o próximo. Se empenha para o bem do próximo. E nós nos empenhamos para o bem do próximo quando nós colaboramos por uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, por uma sociedade correta, por uma sociedade que agrade a Deus. Graças a Deus, nós temos essa oportunidade no país em que vivemos. Vamos aproveitar. Vamos fazer tudo o que a Bíblia nos ensina.
Apocalipse. No capítulo 1, versículo 5 de Apocalipse, diz o seguinte, que Cristo é o soberano dos reis da terra. Portanto, para fecharmos, todas as autoridades estão debaixo de Cristo, que é o cabeça. Não deixemos de forma alguma de ler, de analisar. Faltou alguma coisa? É certo que eu teria muitas outras coisas para falar. A Bíblia é farta a respeito do assunto, como eu disse. Porém, no domingo passado, nosso pastor já deu início. Hoje eu falei mais uma parte. E nós vamos falando aos poucos. Não temos condição de esgotar o assunto. Mas eu peço, querido, não pense que você não tem direitos, porque você é um pobrezinho, porque você é evangélico rejeitado. Não é isso que Deus quer de você. Deus quer que nós vivamos bem em todas as áreas da nossa vida. E a sociedade é imprescindível. Deus não se alegra com o governo corrupto. Deus não se alegra de Deus nem ninguém em sã consciência com o que nós temos visto. Vamos orar, vamos abençoar as autoridades como é ensinamento de Deus, como é ensinamento das Escrituras. Eu espero que essa palavra seja bênção para a sua vida. Se porventura surgiu alguma dúvida, nós estamos abertos, nós estamos à disposição para ajudar. E um alerta, nós temos eleições municipais. Eu vou votar em branco, eu vou faltar e eu vou anular meu voto. Não faça isso. Vote. E preste atenção. A campanha será bem diferente esse ano em função da pandemia. Tenha os critérios para quem você vai votar. Eu tenho os meus. Eu não sei ainda quem será candidato aqui em Araras, né? Mas se porventura sair os nomes que indicam, eu sei em quem eu não voto. Eu sei em quem eu não voto. E quem é prejuízo para a cidade. Eu sei em quem eu não voto. Legisladores, pessoas honestas, pessoas comprometidas com o crescimento e desenvolvimento da cidade, que realmente se importam com a cidade. E para de ficar caindo nessas mentiras de campanha. Tanto de candidatos a prefeito, como de candidatos a vereadores. Vereadores prometendo mundos e fundos. Nós sabemos que a competência legislativa municipal é muito pequenininha, muito reduzida. Portanto, vamos ficar atentos, nós estamos em oração. E vamos continuar estudando, vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Nós vamos agora ver, portanto, seja bênção para você e ore a Deus. Ore a Deus. Para tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a direção de Deus. E Ele nos direcionará a respeito das eleições de novembro deste ano. Agora, algumas pessoas que estão nos acompanhando, o Joaquim Ufacker e a Dona Sônia, o Rodrigo Toneto dos Estados Unidos, a Vanessinha Migliatti, beijinho querida, assiste todas as nossas lives. A Cris Melado, minha amiga, a Lúcia Máximo, que saudade dessas pessoas. A Eduarda Bucchini, a Luísa Edilene Simeonato, o Carlão Tomás, a Isa e o Henrique, a Zilda Lira, essa mulher me viu crescer, eu amo. Minha prima, Tassiana Siribola é minha prima, o Marcos Pellegrini também, a família, o Nirso e a Tiene também, casal querido da igreja, a Isabel Miquelin também, a minha amigona Deise Olímpio, Alex, beijão pra vocês, saudades, o Ércio Cardoso, José Doime, a linda pastora Dinalva, Diva Colette, Paulo Castelar, a Luísa Correia e família, e Marcelo de Oliveira, Paula e o Marcelinho, a querida Lúcia Prone, saudade, vontade de dar um abraço, Lúcia querida, e a família Beraldi, toda a família Beraldi
também nos acompanhando. É certo que existem muitas outras pessoas, né? Mas eu agradeço aí o carinho, né? Por nos acompanharem todas as lives. No próximo domingo nós temos culto de celebração da ceia online, irmãos. A Igreja Evangélica Quadrangular se reunirá pela 5ª vez nessa pandemia, às 10 às 19 horas. Escolha o melhor horário para você, sua família, prepare os elementos, o pão, o suco de uva, marque as páginas da igreja que nós vamos selecionar algumas fotos para postar depois no Facebook da nossa igreja. Na próxima terça-feira também, culto da família às 20 horas. Nós teremos aqui um pregador, não sei aí quem estará, mas também culto online. O atendimento pastoral individualizado continua na catedral e nas capelas. E na quinta-feira nós teremos um evento especial, é uma live Vida para a Cidade. É um evento da região 510, na verdade é um evento promovido por todo o Conselho Estadual, né, do Estado de São Paulo, e a região 510 fará essa live. Nos canais Facebook e YouTube, nós não faremos pelo Instagram por causa da limitação de tempo que o Instagram nos dá, e é por isso até aqui que eu tô correndo. Então, às 20 horas. Inscreva-se, aproveita e inscreva-se no canal no YouTube, IEQ Araras SP, inscreva-se, não é só ir lá ver, você tem que se inscrever, porque nós temos que computar o número de inscritos, tá? E todos os nossos cultos também estão sendo interpretados em Libras, então na página IEQ Araras, no Facebook, vocês podem informar as pessoas que têm deficiência auditiva para que elas possam acompanhar os nossos conteúdos na página da igreja. Nós vamos encerrar aqui esse culto com uma oração, e como nós fazemos não é diferente. Vamos orar aqui, né, no globo, nesse objeto que representa o globo terrestre. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, agradecer por essa oportunidade, essa noite tão especial que o Senhor nos concedeu, de podermos mais uma vez ouvir da Tua palavra, aprender, conhecer a respeito dos Teus propósitos, a respeito de todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Senhor amado, nós pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedimos, ó Pai, colocamos a mão nesse objeto que representa o globo terrestre, todos os países, todos os continentes que foram afetados por esse vírus, alguns já em situação melhor, mas o Brasil ainda tem passado dias difíceis, especificamente pelo Brasil que nós oramos, ó Pai, nesse momento. Senhor, estenda as Tuas mãos de misericórdia, a Tua mão saradora, curadora e restauradora sobre as nossas vidas, a Tua mão protetora. Livra-nos, ó Pai amado, desse vírus, livra-nos de todos os males, para que nós possamos testemunhar do Seu poder, o Teu livramento para as nossas vidas. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, na Tua presença, Jesus amado. Muito obrigada por tudo. Abençoe as nossas casas, abençoe nossos familiares, abençoe todas as pessoas da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Araras. Nós estendemos as nossas mãos nesse momento para interceder, ó Pai, para cada membro, para cada pessoa que está conosco, que nos acompanha, Jesus amado. Cuida, Jesus, de cada um. Deus abençoe. Amém. Senhor, queridos, eu quero mais uma vez agradecer a atenção, e eu não posso esquecer do irmão Reginaldo Teixeira e da dona Aparecida, que nos acompanham todos os cultos. Eles têm o tempo de igreja que eu tenho de vida, e é uma alegria muito grande. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, uma excelente semana. Terça-feira nós nos encontramos. Deus abençoe.